O resultado do primeiro turno das eleições colocou em xeque a eficácia das pesquisas eleitorais. São vários exemplos, tanto na corrida presidencial quanto na disputa pelo governo em vários estados. A primeira surpresa foi o próprio desempenho do presidente Jair Bolsonaro, que, nos últimos levantamentos do Datafolha e do IPEC, aparecia com 36% ou 37% dos votos válidos e acabou o primeiro turno com mais de 43% da preferência do eleitorado. Vamos então aos números, ao cenário que o Datafolha traz para a gente. Os números de primeiro turno, considerando os votos válidos. Temos o ex-presidente Lula, candidato do PT, com 50%. Jair Bolsonaro, presidente, candidato à reeleição, soma 36%. Simone Tebet, 6%. Ciro Gomes, 5%. A imprecisão na projeção do desempenho de candidatos da direita, fora da margem de erro, se repetiu nos maiores colégios eleitorais do país. Na disputa pelo governo de São Paulo, as pesquisas falharam ao apresentar Fernando Haddad como líder, com 39% a 41% das intenções de voto, e Tarcísio de Freitas em segundo lugar. Ao final do primeiro turno, o candidato bolsonarista ficou com cerca de 42% dos votos válidos contra 35% do petista. Fernando Haddad, do PT, aparece com 41% dos votos válidos. Tarcísio Gomes de Freitas, republicanos, 29%. Rodrigo Garcia, do PSDB, 27%. Vinícius Poit, do Novo, 2%. E Alves César, 1%. Ainda em São Paulo, as pesquisas erraram ao não prever o sucesso do astronauta e ex-ministro de Bolsonaro, Marcos Pontes, na disputa pelo Senado. Os levantamentos projetavam vitória de Márcio França, mas Pontes levou a melhor na disputa com quase 50% dos votos válidos contra cerca de 36% de França. No Rio de Janeiro, os levantamentos apontavam um segundo turno entre Cláudio Castro e Marcelo Freixo na disputa pelo governo do estado. A última pesquisa Datafolha, por exemplo, mostrou o primeiro pontuando 44% dos votos válidos contra 35% do segundo colocado. Ao final da apuração, neste domingo, a diferença entre ambos ficou superior a 30 pontos percentuais. E temos Rio de Janeiro, primeiro turno. Reeleição de Cláudio Castro, o atual governador do Rio de Janeiro, em primeiro turno. No Rio Grande do Sul, o atual governador Eduardo Leite liderava a maioria das pesquisas, mas ao final da apuração ficou 10 pontos a menos do que o oponente Onyx Lorenzoni, ex-ministro e aliado de Bolsonaro. Leite teve que esperar até o final da apuração porque quase perdeu a vaga no segundo turno para Edgar Preto, candidato do PT. A gente vai ter segundo turno entre Onyx Lorenzoni e Eduardo Leite. 26,8 por 2.000 votos. Eduardo Leite passa para o segundo turno por 2.000 votos. A joia da coroa do PSDB está sustentada por um grampo de cabelo. É basicamente isso que a gente tem. O ministro da Casa Civil de Bolsonaro, Ciro Nogueira, deu o tom de como eles vão tratar as pesquisas daqui para frente e convocou os eleitores bolsonaristas a não responderem levantamentos sobre a intenção de voto para o segundo turno. Bolsonaro, por sua vez, disse que os erros nas projeções desmoralizaram de vez os institutos de pesquisa. Nós vencemos a mentira no dia de hoje, que estava o Datafolha dando aí 51% a 30 e poucos. Então vencemos a mentira, temos um segundo tempo pela frente. Questionado sobre as pesquisas, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, disse que são os institutos que devem explicar as discrepâncias. O deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, anunciou nesta segunda-feira que coletará assinaturas para abrir comissão parlamentar de inquérito para investigar os institutos de pesquisa por seus erros.
A gente volta a falar aqui no Jornal da Manhã sobre as pesquisas eleitorais, muito criticadas. Inclusive, há uma possibilidade de uma abertura de uma CPI no Congresso para essa investigação. Na visão de especialistas, os resultados do primeiro turno do pleito de 2022 demonstraram, assim como em 2018, a dificuldade das pesquisas eleitorais captarem o voto do eleitor de direita, em especial dos bolsonaristas. As hipóteses apresentadas incluem ainda questões estatísticas, as metodologias dos levantamentos e mudanças no comportamento dos eleitores. Segundo a diretora do IPEC, Márcia Cavallari, em entrevista ao Jornal Nacional, houve uma migração dos votos indecisos em Jair Bolsonaro. Nós vemos que houve uma migração ali dos 3% de indecisos que ainda tínhamos na pesquisa na véspera da eleição e o índice do Ciro e da Simone que ficaram menores. Então, talvez com essa informação, os eleitores tomaram uma ação estratégica de antecipar um possível voto do segundo turno neste primeiro, para impedir que a eleição acabasse no primeiro turno. A diretora do Datafolha, Luciana Chong, também em entrevista ao JN, faz a mesma avaliação e diz que a onda de voto útil foi para Bolsonaro. A gente viu um movimento ali de eleitores que votavam Ciro, Tebet, branco nulo, indo para o presidente Jair Bolsonaro, né? Então, um voto útil que não aconteceu a favor de Lula, aconteceu a favor de Bolsonaro nessa reta final. Afinal, o que ocorreu para as pesquisas não captarem o desejo do eleitor? Será preciso rever a metodologia? Sobre esse tema, nós vamos conversar agora com o advogado, geógrafo e CEO da Geocracia, Luiz Ujeda. Olá, Luiz, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Olá, Emanuel, muito obrigado. Luiz, o resultado das urnas nesse último domingo logo colocou em xeque a capacidade dos institutos em medir as intenções de voto do eleitor, dadas certas discrepâncias em alguns cenários. E aí eu queria começar te perguntando, onde reside o problema? É no tipo de convicção que empregamos as pesquisas, como se elas pudessem antecipar o resultado eleitoral, ou há sim, de fato, a necessidade de uma revisão na metodologia? Emanuel, estatística é uma ciência que estuda a probabilidade, né, dos eventos, né? E essa probabilidade ela pode se concretizar ao longo do tempo ou não. É um método de você lidar com a incerteza, tentando se aproximar de alguma coisa, de algum evento que você estima que vai ter uma determinada performance até ele acontecer. Então, tendo em vista esse princípio básico, né, da estatística, né, os institutos de pesquisa se utilizam muito dessa ciência para conseguir prever o futuro, né, ou seja, através de métodos e modelos matemáticos, por meio de uma amostragem, né, de um determinado conjunto de pesquisas, conseguir prever o que vai acontecer com o comportamento dos eleitores. O importante de se perceber é qual é a acurácia, ou seja, qual é o nível de precisão que esses órgãos conseguem ter para alcançar esse objetivo, né? E é isso que, de certa forma, tem gerado, e não é da última eleição, já há algumas eleições, uma certa frustração da sociedade no sentido de perceber que essa forma científica de se estabelecer, alcançar determinados objetivos não tem sido conseguida, ora por força de mudanças na sociedade, que é o que os institutos de pesquisa muitas vezes justificam, ora por modelos que talvez não tenham sido atualizados à medida que a sociedade se modificou, e o que muitos alegam é que pode eventualmente existir má fé nos modelos, onde na verdade o que os institutos não estariam praticando ciência, estariam praticando política. E essa é a hipótese que todo mundo deseja ver rechaçada desde sempre, porque isso deixa de ser ciência, isso deixa de ser analisar um fato para se atribuir um valor, uma vontade de que seja um resultado.
Agora, essa é uma discussão, não adianta analisarmos agora no calor de uma eleição que é polarizada, né? Polarizada no sentido de termos dois polos diametralmente opostos e que, de certa forma, vamos ter que rever esse conceito também. Agora, se é possível dizer várias palavras em favor das pesquisas, né? Porque as pesquisas, de certa forma, não têm errado só no Brasil. O próprio plebiscito da nova Constituição no Chile, recentemente, as pesquisas também erraram de uma forma significativa em um dos polos, né? Eles acertaram na questão de um dos polos, errou no outro, né? Cerca de 15%. Então é um fenômeno global, não é um fenômeno nacional. E que, de certa forma, a gente tem que enxergar sobre esse aspecto para que nós possamos chegar a conclusões racionais e serenas sobre como aprimorar esse instituto. A taxa de abstenção é um dos aspectos que mais interferem na questão quando se compara a pesquisa com o resultado eleitoral, porque é algo que as pesquisas não conseguem captar, professor? Certamente a abstenção ela é um elemento que modifica, né, a amostragem. Só que também se espera que a abstenção é como se fosse uma regra de 3, ela esteja espelhado naquilo que se comprovou nos votos. Ou seja, se você tem uma eleição em que você vai ter o 2-1, né, do eleito, se estima-se aproximadamente que também a abstenção é 2-1. É dizer que apenas houve uma abstenção para um lado e não houve para o outro é algo que, de certa forma, traz alguma impropriedade, porque isso ocorreria, por exemplo, se você tivesse um voto muito marcado pela elite, um voto muito marcado pelas massas, e a abstenção não houve pelas massas porque tiveram dificuldade de se locomover até o local de votação. Aí sim esse tipo de fenômeno ocorreria. Mas até o transporte público em muitas cidades foi dado gratuitamente no dia da eleição. Não houve assim nenhuma tempestade que tenha impedido as pessoas de votar em determinadas regiões, ou seja, não há pelo menos registro disso. Ou seja, eu tendo a acreditar que nesse caso concreto dessas eleições, esse não teria sido um fenômeno considerável para justificar o nível de precisão observado. Eu vi algumas declarações dos institutos, especialmente de IPEC e Datafolha, dizendo que a imprecisão, né, nas taxas do voto bolsonarista se deu por uma migração de voto útil nas últimas horas, ou entre a véspera e o dia da eleição. Como é que o senhor avalia essa argumentação? É incongruente com o que eles mesmos estavam dizendo anteriormente, de que tinham quase 80% dos votos cristalizados. É muito difícil aceitar essa argumentação, mas sim, foi uma argumentação que foi usada. Eu desconheço o racional por trás dessa argumentação, mas, de novo, precisamos avaliar o que aconteceu, não agora no calor da situação, mas depois com certo distanciamento para que esse fenômeno não se repita nas próximas eleições, que as empresas não precisem mudar de nome ao longo do tempo, porque perderam prestígio, ou seja, que nós consigamos ter um processo onde apresentem de fato o fenômeno, né? Ou seja, qual é o cenário que está sendo observado, claro que sempre com um desvio padrão, porque isso é natural, né? Mas não com as discrepâncias que nós temos observado. Também se falou muito, professor, em definição de base amostral, principalmente pelo censo desatualizado. Qual é o peso disso em relação ao resultado final das pesquisas? Esse é um ponto interessante, porque o censo desatualizado é um fato e é um problema no nosso país, né? O último censo foi em 2010, já estamos com o censo há 2 anos atrasado, muito por força da pandemia. Processo censitário que está sendo muito difícil nesse momento, com falta de verbas, com prorrogação e tudo mais. É um fato que o Brasil de 2022 é completamente diferente do Brasil de 2010, né? Provavelmente esse censo, quando vier, vai mostrar um país eminentemente evangélico, vai mostrar um país mais interiorizado, com uma receita, com PIB per capita muito maior dos estados do interior do país do que muitos litorais, estados mais litorâneos, cidades mais litorâneas. Então, sim, vai mostrar uma mudança da geografia brasileira de uma forma bastante considerável. Isso posto e considerando que os institutos de pesquisa utilizam a base censitária para poder cruzar dados de
classe média, classe alta, classe baixa. Isso sim pode ser um elemento de limitação e de dificuldade, mas que eu ainda também tenho dificuldade de perceber isso como um elemento central para justificar a discrepância dos números que foram apresentados. Na eleição presidencial, que tinha, em tese, né, esse nível de cristalização do voto, como o senhor até destacou aqui, a gente viu ainda discrepâncias ainda mais surpreendentes nas pesquisas para certos governos estaduais, né, e também para a corrida do Senado, então, nem se fala. A gente chegou num ponto que as pesquisas estaduais e para senador, elas perdem uma credibilidade a ponto de não poderem mais ser levadas a sério no processo eleitoral, professor? Eu prefiro não olhar dessa forma. Eu entendo que os institutos de pesquisa têm que ter os seus créditos, têm que fazer o trabalho da forma mais adequada possível, mas é inegável que quando olhamos, por exemplo, o caso do Rio Grande do Sul, onde o atual governador quase deixa de ir para o segundo turno, ele passou para o segundo turno por força de 2 ou 3 mil votos à frente do terceiro colocado, sendo que as pesquisas davam que ele liderava o processo, ou seja, tivemos algumas situações muito gritantes, não que elas não tenham ocorrido em outros momentos históricos, e elas sempre ocorrem, né? Ocorreu, por exemplo, no Brexit, na própria eleição americana, quando o presidente Biden estava a concorrer com o então presidente Trump. O fato de pesquisas errarem faz parte da dinâmica da sociedade, faz parte das limitações dos modelos. Agora, o que chama atenção nesse momento histórico é o volume de erros que me ocorra. O erro foi em favor do que seria para a direita, talvez no estado da Bahia, né, onde o candidato do PT teve uma votação mais expressiva do que disse a pesquisa, mas na grande maioria das situações foi em detrimento de candidatos da direita. E eu acho que isso é uma coisa que tem que ser observada com bastante serenidade, com bastante tranquilidade, porque são processos e são métodos que talvez precisem ser corrigidos para que a sociedade brasileira possa voltar a confiar nos institutos de pesquisa como já confiaram anteriormente. Se divulga muito a pesquisa estimulada. Por que a pesquisa espontânea não é dado o mesmo valor, até um valor maior à espontânea do que a estimulada, professor? Esse é um tema muito importante, Emanuel, porque, de certa forma, existem alguns critérios, algumas místicas, alguns entendimentos de que a espontânea talvez tivesse um valor menor do que a estimulada. Nós que montamos a geografia do voto, ainda acreditamos que a questão territorial, ela fala muito forte. Se você pegar o mapa da votação de Roraima em 2018, pegar o mapa da votação agora em 2022, você vai ver que o estado, tirando a questão ali do nordeste do estado, onde tem as tribos indígenas, o estado foi majoritariamente de direita, bolsonarista, ou seja, são características muito marcadas. Então, quando a gente olha a massa de votos anterior e projeta a curva para frente, às vezes ela consegue até ser mais eficaz do que a questão estatística, né? De perguntar para quem um conjunto de 2 mil pessoas vai votar e dizer que logo o país inteiro, o estado inteiro vai votar daquela forma, porque 2 mil pessoas disseram de uma forma amostral que vão votar dentro de determinados critérios. Enfim, existem outros métodos de fazer essa análise e eu acho que talvez precisemos explorar outras metodologias. A própria geografia do voto mostra um caminho que não se sustenta por si só, mas complementariamente mostra algumas possibilidades. E acredito que para próximas eleições municipais pode ser que nós tenhamos aí novidades, novos métodos e espero que esse processo seja bastante aprimorado. No caso específico da geografia do voto é porque dá uma base estatística e histórica bastante robusta para você analisar o que vem pela frente, é isso, professor? São curvas, né? Quando você pega o candidato Bolsonaro na eleição para deputado federal, se não me engano, uma das primeiras que ele teve foi em 94, você vê a mancha de votos dele aumentando eleição a eleição, ou seja, os votos eles têm curvas, né? Que podem ser acentuadas, podem ser alongadas, mas eles têm trajetórias, né? O histórico dos votos, eles contam uma história. Quando você vê o Tiririca tendo muitos votos e depois ele consegue se eleger, mas quase ali na rabeira, né? Ou seja, antes ele carregava vários parlamentares, agora, de certa forma, ele foi carregado. Então, isso geram curvas. É provável que se ele se recandidatar na próxima eleição, se ele não mudar talvez a postura, não tiver um fato novo, é muito provável que ele não se eleja. Mas se ele tiver fatos novos, é provável que ele se eleja.
Então, você consegue analisar pela geografia do voto, pela geografia em si, a curva e como os territórios se comportam. O estado de São Paulo ele é mais conservador, o Nordeste ele é mais de esquerda, ou seja, quanto mais esquerda. E aí você tem essas curvas, essas métricas. Se você casa esse histórico, esse ativo eleitoral que o país tem, essa massa de mais de 5 bilhões de votos já referenciados, junto com pesquisas amostrais, ou seja, se você casa a geografia com a estatística, muitas vezes você tira resultados bastante reveladores da trajetória do que está acontecendo no processo eleitoral e na própria sociedade brasileira. E é por isso que o censo faz falta. Professor, na sua visão, quais são os desafios agora para os institutos nessa campanha de segundo turno? Ou até pelo fato da própria dinâmica do segundo turno, o fato de ser uma escolha binária, torna o cenário mais facilitado para as pesquisas? A amostragem agora é muito menor, Emanuel, ou seja, agora ele é binário, é um ou é outro, e não são em todos os estados, mais pelo menos nas questões dos governos estaduais. Então o esforço ele é mais branco ou preto, né? Ou seja, é mais binário. Nesse aspecto você consegue extrair um resultado mais eficaz. E eu fico na torcida para que, de certa forma, os institutos tenham a resiliência para conseguir aprender com os erros, né? Mais do que se defender, porque isso é natural, é do ser humano, mas aprender com os erros, se erguerem e prestar esse serviço para o país, porque o país precisa muito desses dados fidedignos e reais para que nós possamos fortalecer a nossa democracia. O senhor entende que existe de fato uma recusa de eleitores em atender os institutos de pesquisa ou de não responder os institutos como um ato político? Isso é um fenômeno considerável, representativo, professor? Essa é uma argumentação. A recusa faz parte do ser humano. Eu posso me recusar a fazer um bafômetro, eu posso me recusar a responder o meu imposto de renda ou um dado do censo. A questão é o que eu perco se eu fizer isso, né? Ou seja, se eu não declarar um imposto, eu tenho sanções. Se eu me declarar no censo, eu tenho sanções. Mas se eu não declarar na pesquisa eleitoral, eu não tenho sanção nenhuma. Então, de certa forma, existe uma fragilidade desse método. E eu acho que aqui é onde que precisamos fazer uma autocrítica. E mais do que a recusa, pode haver desinformação. Olha, eu sou petista, mas vou dizer para o Instituto que eu voto no Bolsonaro. Eu não sei porquê, mas pode ter gente que queira induzir a erro. Então, isso, né, num período de fake news, isso sim, é um argumento, isso pode acontecer. Mas eu não acredito que isso aconteça para um lado e não aconteça para o outro. Eu ainda acredito que existe um problema de método e que precisa ser apurado de uma forma bastante fria e tranquila, porque nós não podemos fazer essas pesquisas como nós fazíamos há 10, 15 ou 20 anos atrás, né? E o método, de certa forma, ele é muito parecido com o que era antes de termos toda essa disruptura digital. Então, talvez inovar com novos tipos de pesquisa, que podem ser pesquisas até por aplicativos, ou né, onde os próprios órgãos chequem se as pessoas que estão ali dizendo o seu voto realmente existem ou não existem, ou seja, acho que vamos precisar ser mais criativos daqui para frente para chegar a resultados mais fidedignos. Por fim, professor, há propostas no Congresso Nacional de proibir a divulgação de pesquisas na véspera da eleição. Como é que o senhor analisa esse tipo de proposta? São propostas que podem ser discutidas e eu só lamento que venham exatamente agora, a véspera do segundo turno de uma eleição que vai ser muito espremida, né? Independente de quem venha ganhar, a margem vai ser muito pequena, né? Pelo menos é a sensação que eu tenho. Como já foi no primeiro turno, 6 milhões de votos no conjunto de mais de 100 milhões de votos é uma margem pequena. Eu penso que essa discussão não pode ser feita no calor do segundo turno, mas sim, é uma discussão que merece uma atenção. Me parece que quanto maior a acurácia dos institutos, menor vai ser esse tipo de pressão. Mas, de certa forma, agora nós estamos aí no meio desse tiroteio aí cruzado e a sociedade vai ter que ter muita calma e muita resiliência para enfrentar essa travessia e buscando, da melhor forma possível, confiar nos institutos que nós temos do país. Muito bem, nós ouvimos aqui o advogado, geógrafo e CEO da Geocracia, Luiz Ugida, analisando um pouco mais esse cenário de pesquisas em meio a essa eleição de 2022 e agora com o segundo turno, apenas começando com a campanha do segundo turno. Professor, muito obrigado aqui pela entrevista, pelas análises, um abraço e até a próxima.
Eu que agradeço, Emanuel, muito obrigado, um abraço e sucesso aí com o programa. Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, 6 de outubro de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Milena Félix. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva pra gente no e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.